Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito bonito, profundo, verdadeiro e baseado também em muita fé. Em diferentes partes do mundo, e eu falo de povos separados por oceanos, idiomas e séculos, todos esses povos tiveram a mesma percepção. Os animais carregam alma, espírito, sensibilidade, inteligência e uma presença sagrada. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês alguns mestres santos, orixás, como eu disse, mestres espirituais e seres de luz, associados à proteção dos nossos queridos animais, porque sim, eles precisam. E sim, os mestres protegem os nossos animais. Como a lista é um pouquinho, vamos dizer, extensa e com várias informações, eu trouxe uma colinha, eu não vou negar para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer aqui de uma forma interessante, uma forma bem explicativa, para que vocês recebam, além do conhecimento, a energia, porque eu canalizei a egrégora desses mestres, para quem também está escutando esse áudio, seja tocado, curado, trabalhado, energizado, tanto humano quanto animal. Então, vamos ao que interessa. Para começar. Aqui a gente faz ao vivo, gente, a gente faz assim mesmo, tá? Ao longo da história da humanidade, incontáveis relatos de curas, livramentos, reencontros, proteção em momentos difíceis, consolo em perdas e pequenos milagres do cotidiano foram e são ainda atribuídos à intercessão dessas presenças espirituais, desses mestres espirituais. Seja em tempos antigos ou modernos, no campo, na cidade, no litoral, pessoas recorrem a esses nomes e figuras sagradas quando o animal adoece, quando o animal desaparece, ou seja, quando o animal de alguma forma precisa de amparo e proteção. Quando a gente olha para essas tradições com respeito, a gente percebe algo muito, muito tocante. A humanidade, ela sempre intuiu que os animais merecem mais do que um simples cuidado físico. E você que está me escutando, você que está assistindo esse vídeo, sabe disso. Não é à toa que você chegou até aqui. Os animais, eles merecem honra, amor, proteção, tudo que nós humanos possamos oferecer para eles. E também merecem todo esse apoio energético da equipe espiritual. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho dos grandes guardiões espirituais dos animais. É lógico que não dá para eu colocar aqui todos, e eu nem conheço todos também, são milhares. Mas eu vou falar um pouquinho aqui dos mais conhecidos e os que mais eu tenho trabalhado nessa egrégora e têm se mostrado presente e muito eficientes, se eu posso dizer assim. E lógico que a gente vai começar com quem? Nada mais, nada menos que o grande São Francisco de Assis. Se existe um nome universal ligado aos animais, é ele, é São Francisco de Assis. São Francisco, ele nasceu na Itália entre 1181 e 1182. Ele abandonou as riquezas e status para viver uma vida simples, dedicada ao amor e ao serviço. Mas o que tornou eterno e conhecido mundialmente foi a forma como enxergava toda a criação. Ele chamava o sol de irmão, a lua de irmã, a terra de mãe. Ele via Deus presente em cada criatura viva. Para São Francisco, um pássaro não era pequeno, um lobo não era inimigo, e um animal era a expressão da mesma fonte. As tradições contam que ele pregava aos pássaros e acalmou o famoso lobo de Gúbio, não pela força, mas pela paz. Ao longo dos séculos, milhares de pessoas também relatam graças alcançadas por sua intercessão. Animais recuperados, reencontros inesperados,
paz e lares conturbados e conforto após despedidas difíceis. E sim, eu digo para vocês que na espiritualidade animal é muito comum a intercessão, o cuidado, a guiança de São Francisco nos processos. Até hoje, geralmente no dia 4 de outubro, milhares de igrejas realizam bênçãos de animais em sua homenagem. São Francisco nos ensina que o amor pelos animais não é ingenuidade, é pura evolução. E, gente, eu quero só dizer uma coisa aqui, né? Entre aspas, vamos dizer assim, um adendo. Eu tô trazendo conhecimento para vocês saberem sobre esses mestres, essas entidades espirituais, energéticas, porque você pode recorrer a eles, ok? Como? Por reza, e reza sua, tá? Tem várias na internet, a gente sabe hoje em dia, várias formas de contato, porém, a mais pura reza vindo do coração e você tendo a intenção, por exemplo, São Francisco de Assis, ajuda, intervém e fala com seu coração, ou em voz alta ou em pensamento, e tá tudo certo, ok? Não existem fórmulas, existe coração, existe força, energia e intenção. Eu falo isso também muito para os meus alunos nas aulas de comunicação intuitiva. A intuição é o que permite a conexão, ok? Vamos pular para o próximo. Santo Antão Abade, isso mesmo. Ele viveu entre os séculos 3 e 4 e é considerado um dos pais da vida monástica cristã. Com o passar dos séculos, Santo Antão Abade tornou-se protetor tradicional dos animais domésticos e de criação. Em imagens antigas, aparece frequentemente ao lado de um porco, símbolo dessa ligação. Agricultores por gerações pediram sua ajuda para preservar rebanhos, evitar doenças e proteger a subsistência de muitas famílias. Em muitas regiões da Europa, a festa em celebração a Santo Antão Abade ocorre em 17 de janeiro e inclui bênçãos para cavalos, cães, gatos, aves e outros animais de fazenda. E Santo Antão lembra algo precioso. Cuidar de um animal também é um ato espiritual. Na comida servida, na água trocada, na limpeza feita, na rotina silenciosa do amor. Então, o que ele mostra aqui? Que o seu servir não é só os animais que nos servem, não é o mundo, que eu diga as flores, a fauna e a flora que servem aos humanos. Nós também temos que retribuir por amor, não por obrigação. E esse servir é o grande trunfo, é o grande X da questão. Bom, próximo seria quem? São Roque, isso mesmo. Ele é um docinho de coco. Eu falo isso porque eu já recorri muitas vezes a São Roque também. Aliás, todos que estão aqui, é porque realmente para mim, para os meus animais e para de outras pessoas com que eu trabalho, fizeram e fazem a diferença. Então, vamos lá, São Roque. Durante uma grande peste, São Roque dedicou-se aos enfermos e depois também adoeceu. Isolado, ele recebeu ajuda inesperada. Um cão passou a lhe levar pão diariamente e permanecer ao seu lado. Por isso, o São Roque, o santo, né? São Roque, é frequentemente representado com um cachorro. Essa imagem atravessou séculos porque fala diretamente ao coração humano. Quando o mundo se afasta de nós, muitas vezes é o animal que fica, não é mesmo, minha gente? Enfim, muitos devotos recorrem a São Roque em pedidos de cura, proteção em epidemias e recuperação de animais debilitados. São Roque, ele é lembrado para cura, fidelidade e companhia em tempos difíceis. O próximo agora é São Martinho de Porres. Ele é um pouco menos conhecido, mas também de grande força, linda e energética. O São Martinho de Porres, ele nasceu no Peru em 1579
e viveu também, assim como São Francisco, humildemente servindo os pobres, os doentes e os esquecidos. A tradição popular no Peru conta que em sua presença conviviam em paz cão, gato e rato no mesmo espaço. Mais do que milagre, isso virou um símbolo. Existe uma frequência de amor capaz de reduzir conflito, acalmar agressividade e, principalmente, harmonizar os ambientes, harmonizar os seres que ali convivem. Até hoje, muitos pedem sua ajuda para lares com animais territorialistas, brigas entre animais que convivem juntos e não se dão bem, e ambientes tensos, lembrando que nós, seres humanos, influenciamos muito o território, o local, o campo, vamos chamar também de campo mórfico, né? Que os nossos animais vivem. Presta atenção no comportamento, nas questões físicas de saúde e comportamento do seu animal, e presta atenção na tua casa, nas pessoas que convivem, os teus problemas e dos outros. Mesmo que se passa no inconsciente, que você não fale para ninguém. Nossos animais são espelhos, esponjas e sim, também são caminhos de cura para nós. Mas o assunto hoje não é esse, é só mesmo explicando um pouquinho para que vocês conheçam um pouquinho sobre alguns mestres espirituais que protegem os nossos animais. Próxima é a Santa Gertrudes de Nivelles, tá? A Santa Gertrudes, ela viveu no século VII e ela era conhecida por sua inteligência, acolhimento e vida espiritual intensa. Ao longo dos séculos, passou a ser invocada contra ratos e pragas que ameaçavam casas e celeiros. Naturalmente, a sua devoção se ligou aos gatos, grandes guardiões dos lares. Hoje, a Santa Gertrudes ela é vista por muitos como protetora dos felinos. Existem muitos relatos devocionais. Gente, já falei, quem sabe faz ao vivo. De tutores que rezam por gatos desaparecidos, adoecidos ou em adaptação e sentem auxílio e serenidade quando se voltam para ela, quando rezam para ela, quando intencionam as suas preces a Santa Gertrudes. E quem convive com os gatos entende o porquê. Eles parecem habitar dois mundos ao mesmo tempo, não parece? Exatamente. Gatos são extremamente antenas energéticas, protetores espirituais, são grandes mestres, todos os animais, e cada um com a sua qualidade. E eu tô falando de um porquinho, de um coelhinho, de um ratinho, de um, até mesmo exatamente cobras, não importa, cada animal tem o seu propósito, sua energia, o porquê de uns serem mais próximos aos humanos e outros não. Tudo isso tem um porquê, mas como aqui tem muito assunto, vai ficando para próximos vídeos, ok? Eu ainda vou trazer para vocês questões sobre os animais domésticos e os animais selvagens, suas diferenças e seus trabalhos energéticos e espirituais aqui nesse planeta. Mas enfim, agora a gente vai para um outro mestre espiritual, que muita gente conhece como Omulu. Querido Omulu. Ai, querido Omulu. Eu sou suspeita para falar. Ele também é chamado de Obaluayê. Em muitas tradições afro-brasileiras, como Umbanda, Candomblé, ele é uma força sagrada de profundo respeito. Ele rege doença e cura, fragilidade e reconstrução, queda e renascimento. Muitos procuram Omulu em momentos de enfermidade séria, tratamentos longos, doenças de pele, feridas e processos também bem delicados de despedida. Dentro da fé dos seus devotos, incontáveis testemunhos falam de melhoras inesperadas, força para continuar e proteção em fases duríssimas. Omulu nos lembra que a cura nem sempre chega leve. Às vezes ela chega como travessia, como resistência, como dignidade diante da dor. Quem já cuidou de um animal doente entende o valor dessa força. E Omulu está ali para te ajudar, para te proteger também nessa travessia, porque
A gente sabe como a gente sofre quando os nossos animais não estão bem, seja por que motivo for, pequeno ou grande, curto ou longo. Quantos não passaram por processos dolorosos? Yomulu é uma força gigantesca e você pode, como eu estou falando aqui para todos, pedir com o coração. Tem rezas prontas, tem várias na internet, mas é o seu coração que vai chamar a atenção desses mestres e vai fazer a conexão. Então a gente parte para mais um mestre querido, Oxóssi, Senhor das matas, dos animais silvestres, da fartura e da inteligência natural. Oxóssi representa a liberdade, precisão e sabedoria instintiva. Muitos recorrem a Oxóssi pedindo proteção para animais da natureza, equilíbrio em propriedades rurais, prosperidade ligada ao sustento e harmonia com o ambiente. Ele também protege os animais da floresta que são caçados de forma vil, de forma desumana, enfim. Ele nos recorda que o animal sabe coisas que o humano desaprendeu, e isso, minha gente, é uma coisa muito verdadeira. E eu digo mais uma vez aqui, os animais são mestres. Enfim, Oxóssi mostra que o cão sente a energia, o cavalo lê a emoção, a ave conhece caminhos invisíveis, o gato percebe mudanças sutis no ambiente. Oxóssi é a inteligência viva da natureza se manifestando. Próxima, Bastet. Isso mesmo. Depende de como cada um fala, mas é Bastet, né? Bastet, no Antigo Egito, era uma das divindades mais amadas, ligada aos gatos, ao lar, à proteção feminina, à fertilidade e à alegria. Bastet unia doçura e poder. Muitas famílias egípcias pediam sua bênção para a casa, para os filhos e para seus gatos. Sim, os egípcios eram grandes adoradores dos gatos, dos felinos, considerados guardiões energéticos. Quem vive com um gato percebe isso com facilidade, não é não? Há ternura neles, mas também muito mistério. E Bastet nos lembra que a delicadeza também nos protege, a sutileza. E essa é a essência de Bastet. Partindo para o próximo, quem vem é Mestre Kuthumi, isso mesmo, Mestre Kuthumi, também chamado Kuthumi, em algumas tradições. Ele faz parte dos chamados mestres ascensionados, aqueles que têm as cores, né, que emanam, por exemplo, a luz violeta de Saint-Germain e etc. Porque eu não vou ficar aqui, né, falando de todos, mas o Mestre Kuthumi, dentro dos ensinamentos espiritualistas ligados aos 7 raios, ele é frequentemente associado ao raio dourado, que é o segundo raio, ok? Ligado à sabedoria divina, amor consciente, compreensão profunda e ensino espiritual. Como a gente falou, a cor tradicional é o dourado luminoso e também às vezes percebido em tons amarelo-ouro. Muitas pessoas sensíveis sentem a energia de Kuthumi próxima da comunicação intuitiva com animais, da escuta silenciosa e da conexão entre tutor e pet. É verdade, minha gente. Muitas vezes eu sinto essa energia desse mestre tão poderoso e ele vem num silêncio, mas ele se torna tão grande. Ele já trouxe tanta ajuda, sabe? Tanto apoio espiritual, que realmente Mestre Kuthumi e todos que eu falo aqui são maravilhosos. Conheçam mais sobre ele, ok? Há também relatos espirituais de paz emocional, clareza interior e fortalecimento intuitivo ao invocar a presença dele. Porque nós sabemos que a maioria das conversas não acontecem com palavras, não é mesmo, turma da comunicação intuitiva? A comunicação acontece no olhar, no sentir, na presença e principalmente onde? No coração. Kuthumi representa esse conhecimento calmo que acolhe e ilumina. Certo? Bom, esse próximo que eu vou falar é o anjo dos animais. Provavelmente muita gente não sabe, mas vai ficar sabendo.
Diversas correntes espirituais falam de seres angélicos que amparam a natureza e os animais. Sim, toda hierarquia angélica trabalha com os animais, ok? Porém, entre nomes mais citados está o arcanjo Ariel. Ariel ele é frequentemente associado aos animais, florestas, rios e à cura do reino natural. Muitas pessoas oram a Ariel quando o animal desaparece, adoece ou precisa de proteção. Relatos espirituais modernos descrevem reencontros, intuições repentinas e sensação de amparo após preces dirigidas a Ariel. Sua energia ela é percebida como firme, amorosa e restauradora. É um lembrete de que a vida animal nunca está sozinha ou desamparada. E minha gente, o que todos esses nomes que eu citei têm em comum? Cada tradição encontrou uma linguagem própria para dizer a mesma verdade. Amar os animais eleva a alma humana e todos os seres são dignos e possuem proteção. Às vezes, a gente não vê um animal que está passando por algum problema, alguma doença, ou se ele desencarnou, a gente não vê isso como proteção. Mas às vezes a proteção está justamente ali. Talvez a dor seria maior, talvez o processo seria ainda mais difícil se não tivesse a intervenção não só desses seres que eu estou falando, mas outros, e aquele que você também confia no seu íntimo, e eu não citei aqui, porque é impossível citar todos. Não seria possível o processo ter sido da forma que foi, por mais doloroso que pareça para nós, poderia ter sido pior. E a gente não sabe os desígnios do outro lado para nós e para os nossos animais, as missões, os contratos. Então, a gente nem sempre vai entender, mas a gente sempre tem proteção. Eu até me emociono agora, porque eu sinto essa egrégora ao meu redor. E eles concordam. Desculpa, gente, mas eu sou muito emotiva. Enfim. E aí, como se conectar com essas energias? Como eu falei antes, da forma mais simples, da sua forma. Acenda uma vela branca, se você desejar. Coloque um copo com água, respire fundo. Segure a foto do seu animal, se você não tiver ele ali presente, ou você pode também só imaginar. Ou simplesmente faça um carinho nele em silêncio. Peça em voz alta, ou em voz baixa, ou só em pensamento, sentado, da forma que você sentir que você está presente no momento. Fale com as suas palavras, peça com seu coração e agradeça porque você já está sendo atendido. Talvez nem sempre da forma que a gente acha que tenha que ser, mas já agradeça, porque assim que você pensa, assim que você intenciona, eles olham para nós, eles estão conosco. Peça proteção a São Francisco, peça saúde a Omulu, peça equilíbrio a Oxóssi, peça paz a Bastet, peça sabedoria a Kutume, peça amparo ao anjo Ariel. Ou, simplesmente, fale diretamente com Deus, com a fonte, com o universo, da forma que o seu coração desejar. Porque o ritual mais poderoso nunca foi o objeto, o amuleto, a vela, a água. Como eu disse no início, sempre foi e é a intenção. Se você ama um animal profundamente, talvez essa ponte espiritual já esteja aberta dentro de você. Eu tenho certeza que 99,9% está. E se esse vídeo falou com a sua alma, eu peço que por favor se inscreva no canal e compartilhe para que também outras pessoas possam conhecer sobre esses mestres, possam se informar e possam receber sim, a energia que só de escutar aqui eu contando sobre eles está sendo passada nesse vídeo, porque eu recebi a permissão dessa grande egrégora, protetora não somente de nós, mas dos nossos animais, dos nossos planetas, e dos nossos planetas, né? Do nosso planeta e sim dos nossos planetas, porque a proteção é pro universo todo, minha gente. E eu digo uma coisa, amar um animal também é um caminho espiritual. Amar não é só sentir o amor, é fazer,
é cuidar. E não precisa ser o seu animal. Pode ser o animal do vizinho, o animal da rua, pode ser o animal selvagem que você liberta, pode ser o animal que você protege, que você doa alguma coisa para alguma ONG. Enfim, inúmeras formas existem de ajudar, basta a gente querer, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sentido a energia, porque foi feito com muito carinho. Eu falei rapidamente, porque não dá para se estender muito, meu vídeo já tá enorme, mas que vocês conheçam um pouco desses mestres, que vocês busquem. Eu senti mais conexão com esse ou com aquele, e tá tudo certo, porque cada um fala com a gente de uma forma diferente. Aí eu pedi para todos, tá tudo certo também, ok? Mas lembre-se, peça sempre agradecendo. Pedir é normal, não é pecado, que hoje em dia fala muito, não peça, não peça. Pode pedir, você pode abrir o seu coração, conversa, mostra o que está passando, o que você desejaria e se for possível, se for a vontade do divino, vamos dizer assim, será feito. Se não for feito, tem um motivo que mesmo que você não entenda, o seu animal entende, a alma do seu animal entende o porquê e a sua alma também. Ok? Então é isso, gente. Agradeço a vocês. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus e até a próxima.